Dinossauros. Eles eram enormes, eram barulhentos, dominaram a Terra por milhões de anos. Mas algo mais vivia com eles. Algo pequeno, algo diligente, algo que sobreviveria a todos eles. Formigas. Conseguem imaginar um mundo com dinossauros gigantes? Agora imagine pequenas formigas correndo sob seus pés. É difícil acreditar que essas duas criaturas tão diferentes viveram ao mesmo tempo. Mas viveram. As formigas não existiram desde sempre. Elas apareceram durante um período chamado Cretáceo. Isso foi há muito tempo, mais de 100 milhões de anos atrás. Era a época dos dinossauros. O mundo era diferente naquela época. O ar era mais quente e as plantas cresciam por toda parte. Era o lugar perfeito para os dinossauros e para as formigas. As formigas não surgiram do nada. Elas tiveram que evoluir. Seus ancestrais eram vespas. Vespas que passavam mais tempo no chão. Vespas que começaram a mudar. Ao longo de milhões de anos, essas vespas se transformaram. Elas perderam suas asas. Seus corpos ficaram menores e mais adaptados à vida subterrânea. Lentamente, elas se tornaram as formigas que conhecemos hoje. Essas primeiras formigas não eram como as que vemos hoje. Eram criaturas simples. Elas ainda não tinham colônias complexas. Estavam apenas começando sua jornada. A maioria das formigas era pequena, mas algumas eram gigantes. A Titanomyrma, por exemplo, era enorme. Essa formiga gigante era do tamanho de um beija-flor. Imagine ver isso no seu quintal. Conhecemos a Titanomyrma por meio de fósseis. Fósseis são os restos de criaturas antigas. Eles nos contam muito sobre o passado. Essas formigas gigantes não eram comuns. A maioria das formigas era muito menor, mas mesmo as pequenas formigas desempenhavam um papel importante no ambiente. Os primeiros formigueiros. As formigas são criaturas sociais. Elas vivem juntas em grandes grupos chamados colônias. Na época dos dinossauros, as colônias de formigas eram muito mais simples do que são hoje. Os primeiros ninhos de formigas eram provavelmente tocas simples no chão, não como os formigueiros complexos que vemos hoje. Mas eles forneciam um lugar seguro para as formigas viverem e criarem seus filhotes. Dentro desses ninhos, as formigas trabalhavam juntas. Elas compartilhavam comida e cuidavam dos seus filhotes. Esse trabalho em equipe é o que torna as formigas tão bem-sucedidas. Vivendo na sombra dos gigantes. Os dinossauros podem ter dominado a Terra, mas as formigas tinham seu próprio lugar. Elas corriam sob os pés dos gigantes, coletando comida e construindo seus ninhos. As formigas comiam uma variedade de coisas. Algumas, como hoje, comiam plantas. Outras comiam insetos. Algumas podem até ter se aproveitado das sobras de comida dos dinossauros. As formigas eram importantes para o meio ambiente, mesmo naquela época. Elas ajudavam a decompor plantas e animais mortos. Elas também espalhavam sementes e ajudavam a polinizar flores. A grande extinção. Então, o desastre aconteceu. Um asteroide gigante atingiu a Terra. Causou erupções vulcânicas massivas. O clima mudou rapidamente. Este foi o fim dos dinossauros. O impacto causou um evento de extinção em massa. Muitas plantas e animais morreram. A Terra se tornou um lugar muito diferente. Mas as formigas sobreviveram. Como elas conseguiram? As formigas são adaptáveis. Elas podem viver em muitos ambientes diferentes. Elas também são pequenas e podem sobreviver com muito pouca comida. Essas características as ajudaram a sobreviver ao evento de extinção. O triunfo dos pequeninos. Hoje as formigas estão em toda parte. Elas são um dos grupos de animais mais bem-sucedidos da Terra.
Elas devem seu sucesso, em parte, à sua capacidade de sobreviver à era dos dinossauros. As formigas são um testemunho do poder da resiliência. Elas sobreviveram a um dos maiores eventos de extinção da história da Terra e saíram mais fortes do que nunca. Então, da próxima vez que você vir uma formiga, lembre-se de sua longa e fascinante história. Essas pequenas criaturas compartilharam a Terra com gigantes e sobreviveram a todos eles.